Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Então, vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Nessa aula, nós vamos refletirmos sobre o papel do professor, tá? E também, mais no final da aula, um pouquinho do papel da escola, nesse processo de ensino-aprendizagem, dos alunos. Vamos, focar também nessa questão da valorização da cultura, da manifestação da cultura, que nós estávamos falando na primeira parte. Vocês vão observar também que essa aula, ela apresenta como se fosse um resumo, de tudo que nós já refletirmos, nas aulas aqui durante o nosso curso. Então, vamos lá. Essa citação aqui que eu trouxe, ela nos diz o seguinte: não existe mais, não existe, já caiu por terra essa concepção de que o professor, ele é um mero transmissor de conhecimentos, que o professor, ele detém de todo o saber, de toda a verdade, e que ensinar, é apenas dar aula, apenas entrar na sala de aula, passar todo o conteúdo para os alunos e pronto, Então, não é só isso, Na verdade, podemos dizer que nem é isso, Professor é muito além de transmitir conteúdo. Falar do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem é mostrar como deve ser permear sua prática, para que esta não seja como um mero transmissor de informações, mas como gerenciador do conhecimento, valorizando a experiência e o conhecimento internalizado de seu aluno, na busca de sua formação como pessoa capaz de pensar, criar e vivenciar o novo, assim como na formação da sua cidadania. Lembram lá da nossa primeira aula, Nós estamos informando, um cidadão, uma cidadã dentro de sala de aula, com cada um de nossos alunos, Lembram das aulas da BNCC, de Piaget, Nós estamos educando seres pensantes, criadores que vão criar o novo e não apenas repetir conhecimentos e experiências que já estão aí na sociedade. Estamos aí para educar sujeitos pensantes, críticos. Então, o professor, ele atua aí como um mediador, Lembram lá na aula de Piaget e Vygotsky? Como um mediador do conhecimento, um gerenciador do conhecimento. Trouxe esse esquema aqui, para nós, em relação ao papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Quando a educação é centrada no professor, ele é apenas um transmissor de conhecimentos. Quando a educação é centrada no aluno, o professor, ele não entra em segundo plano, ele não é menosprezado aí não. A educação centrada no aluno, o professor, ele passa a ter o papel de mediador do conhecimento, E o que isso quer dizer, Nós não somos detentores de todo o saber e de toda a verdade, Nós vamos com aquilo que nós estudamos e nos preparamos, em relação aos conteúdos específicos que você irá lecionar, Todas as habilidades, práticas pedagógicas, que nós tanto estudamos e aperfeiçoamos, Todo esse conjunto aí é para que nós tenhamos a capacidade de auxiliar os alunos, a serem seres pensantes, autônomos, transformadores da sociedade, fazerem a relação da vivência, do conteúdo com a vivência, ou seja, é construir junto com o aluno conhecimento. E também esse processo é uma troca, Nós aprendemos muito também com os nossos alunos, não é verdade? Eu trouxe aqui para vocês, o que a lei fala aí do papel do professor, O artigo 13º da LDB, as funções do professor são participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento. Aqui cabe nós lembrarmos, na nossa primeira parte dessa aula, lembra a questão de valorizar, a cultura do outro, de não menosprezar, de não julgar, de não ter preconceito,
né? Então, o aluno não atingiu o rendimento esperado, né? E não é apenas ali julgá-lo, né? Mas devido à condição social que ele vive, familiar que ele vive, é por isso, né, que ele não tem um fracasso escolar. Não, é função, é papel do professor recuperar esse aluno. Afinal, nós estamos lecionando para todos, não é? E não apenas para uma parte, né? Só vou lecionar, cumprir o meu papel com os que são bons, com os que estão dentro ali do que eu considero esperado? Não, né? É recuperar o que não está tendo rendimento bom, né? E afinal de contas, nós sabemos que as pessoas aprendem de forma diferente, né? Ninguém aprende igual a ninguém. E também em momentos diferentes. Continuando aqui, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Nós também tivemos aqui no nosso curso, né, aulas aí, destinadas à questão do planejamento e avaliação, né? Lá nós refletimos, né, e vimos o quanto é importante um bom planejamento, uma boa avaliação, né, para dar um norte no trabalho do professor e assim ele buscar se qualificar, né, para obter êxito, né, melhoras aí com o trabalho com os alunos. Colaborar com as atividades da articulação da escola com as famílias e a comunidade. Tivemos também uma aula, né, refletindo bastante sobre isso daí, que foi na aula sobre a relação família e escola. Por isso, na sua prática pedagógica, o professor não pode ser omisso diante dos fatos sócio-históricos, locais e mundiais. Aqui entra também a questão da cultura, né? Precisa entender não apenas da sua disciplina, mas também como de política, ética, família, para que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivado na sua plenitude dentro da realidade do aluno, né? Então, não cabe só ao professor saber ali dominar o conteúdo que ele irá lecionar da sua disciplina, né? Não basta apenas saber tudo de geografia, de matemática, de português. Afinal, nós estamos trabalhando na formação universal, na formação integral, né, dos nossos alunos. Então, é necessário, né, que tenhamos aí também outras habilidades, para fazer, né, essa mediação aí nesse processo de ensino-aprendizagem. O papel da escola, né, sabe-se que a escola não é responsável sozinha pelas transformações sociais, porém é nela que acontece a intervenção pedagógica, resultando no processo de ensino-aprendizagem. É preciso, então, que ela tenha consciência da sua importância para desenvolver no educando a formação crítica e dar condições para que ele possa participar das decisões da sua comunidade local ou mundial. Nós acabamos de ver na primeira parte da aula o quanto é importante o papel da escola para manter e para valorizar, para cultivar a cultura do nosso país, não é verdade? Então, a escola tem essa função aí de levar, né, o aluno e também de trazer para o aluno, né, tudo aquilo que é fora da escola, lá no seu né, ambiente com a família, ele não tem acesso e não tem condições. No artigo 9º dos PCNs, né, vai trazer aí sobre o papel, né, da escola. Na situação de ensino-aprendizagem, o conhecimento é transposto da situação em que foi criado, inventado e produzido, e por causa dessa transposição didática, deve ser relacionado com a prática ou a experiência do aluno, a fim de adquirir significado. Isso aqui lembra bastante a BNCC, não é? Tá vendo aí como conversa a PCN com a BNCC? Voltando lá na aula da BNCC, a questão de levar o aluno à prática, né? Trazer toda a teoria ali, né, dos conteúdos para a prática, em busca, né, de vivência, da experiência, para ter, né, significado. O aprendizado ele tem que ter significado para o aluno. A relação entre teoria e prática requer concretização dos conteúdos curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais se inclui as do trabalho e do exercício da cidadania. Aqui nós podemos lembrar também sobre o currículo, né? E sobre o que nós estávamos falando também na primeira parte da aula, a questão da cultura com o currículo, né? É adaptar, né, o currículo, né, incluindo em ações, né, do trabalho que levem, né, o aluno a conscientização, a habilidade
trabalhar habilidades relacionadas ao trabalho e exercício da cidadania. A aplicação dos conhecimentos constituídos na escola às situações da vida cotidiana e da experiência espontânea, permitir seu entendimento, crítica e revisão. Então, isso aqui resume bem também o que nós já vimos aí no nosso curso, né? Que é trazer o conteúdo de forma contextualizada para os alunos, que eles vivenciem, né? Que não fique ali só na teoria, né? Que vá para a prática, para que se efetive, né? De uma forma aí, correta, né? Todo esse processo de ensino-aprendizagem, para que faça significado, que ele saiba o porquê e para quê daquilo que está sendo ensinado para ele ali na sala de aula. Muito mais que ensinar conteúdos, a escola tem a responsabilidade de contribuir para a construção da cidadania e o respeito às diversidades. Bom, gente, resume aí em tudo que nós já vimos até esse momento do nosso curso, não é verdade? Respeito às diversidades, às culturas, né? Começando aí por nós mesmos, né? Por nós, né? Quando eu me colocando aqui como vocês, em professores, futuros professores, né? Começando em nosso relacionamento, né? Para podermos aí auxiliar, né? Sermos grandes mestres mediadores aí dos nossos alunos, formando aí os nossos pequenos cidadãos. Um abraço e até a próxima aula.